Eita, Lelê, nós estamos entrando na sua casa, na sua sala, mas eu também quero te convidar para fazer parte desse sofá maravilhoso que eu estou aqui com as minhas cheirosas, Bruna Justus, a nossa veterana desde a primeira temporada, e Luciana Kirsten, a minha nutri favorita, porque ela é única. Sim. E hoje, mais que especial de sofá com ela, que é influencer, jornalista, ex-BBB, escritora, palestrante, trabalha com desenvolvimento pessoal. Ju Góes, seja bem-vinda, minha querida. Nós somos suas fãs. Obrigada. Gente, eu tô muito animada que eu estou aqui com vocês, com elas protagonistas. Isso. Que tem uma missão que, olha, de verdade, eu não tô de chapéu, mas se eu tivesse eu tirava agora, nesse momento. Porque a gente precisa de mais mulheres unidas. Sim. Mulheres que estão aqui criando um ambiente seguro, criando conversas profundas, criando oportunidades de conexão e que isso seja relembrado, porque as nossas ancestrais faziam isso. Elas sentavam à roda, elas tricotavam, cozinhavam, elas revolucionavam o tempo delas e poder ver mulheres unidas assim numa quase roda. A gente tem a produção aqui. É uma roda. Isso é muito precioso, então eu me sinto honrada pelo convite. A Bru, minha amiga de longa data, né? Protagonizando o lugar que sempre foi seu. É isso, meu bem. Lança a voz para o mundo. Nós estamos muito bem, obrigada. Obrigada a você, minha querida, por ter aceitado o nosso convite da nossa produção linda. Gente, eu preciso validá-las, porque elas são incríveis, a Mônica e a Ju, tá? Vocês ainda não podem vê-las aqui, mas eu tô sempre mostrando, hoje eu mostrei lá nos stories. Isso, que a gente tem que validar e dizer o quanto que é bom estar com vocês aqui, tá bom? Sem vocês nada disso estaria acontecendo. Mulheres de verdade. Não realiza as coisas sozinho. Não. Tem que se dar a mão mesmo. Não. E sabe que você falou algo que pra mim é muito importante, Ju, que a nossa relação aqui dentro do programa tem um propósito muito grande, que é levantar mulheres por dentro. Sempre foi o nosso propósito. Quando você fala que isso aqui é relevante, que a gente está como um grupo forte, é isso que a gente quer mostrar. É segurar na mão das mulheres e dizer de fato, bora. Bora! Bora ser feliz, bora se aceitar, vamos ter autorresponsabilidade, vamos ter autocuidado, vamos entender quem somos, quem é a nossa geração, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, como é bom ser protagonista, como é bom entender a sua identidade e deixar ela ser revelada para o mundo, porque para você já foi revelada. Né? É especial. E eu queria enaltecer também o pessoal que está ali do audiovisual, que está suportando os nossos gritos desde já. Eu não sei quantos o programa tem, a gente não é obrigada a falar baixo, não. A gente vai trabalhar alto. Então, a você que está nos ouvindo, nos assistindo, vocês estão aí, obrigada, viu? Porque é isso, se vocês juntos, a energia é boa, a gente fica estridente mesmo. Isso é uma delícia. Ju, conte um pouco sobre você, para as meninas que estão em casa cheirosas, entender um pouco da sua trajetória, do BBB para cá, o que aconteceu, como foi essa transição de carreira, o que foi que mudou da você que falou assim, eu quero ser influente. Eu posso trazer algo para as mulheres, eu posso mudar o destino de muita gente. Olha, como foi que começou? Daisy, foi importante me ouvir em cada fase e procurar me entender até onde era possível, porque se conhecer o autoconhecimento, que é um dos meus principais pilares, ele é um processo contínuo e eterno, eu diria assim. E o autoconhecimento, ele não é uma ferramenta para você se olhar. Claro que a gente quer se olhar e se orgulhar de quem a gente é e se admirar, mas o autoconhecimento faz com que a gente olhe porque a gente não gosta, que incomoda. Faz com que a gente revele camadas que ainda estavam ali, debaixo de muito ego, debaixo de muita falsa proteção. Então, naquela época de BBB, eu era uma menina de 22 anos, descobrindo o mundo e os seus sonhos. Eu já era formada em jornalismo e buscando uma oportunidade. Como jornalista, nada acontecia, eu trabalhava como modelo, nada acontecia, então foi uma época que estava assim, não vale, sabe? A gente vive picos e vales na vida, mas eu estava vivendo um vale privilegiado, não posso falar outra coisa. Eu nasci numa família de classe média, nunca passei nenhuma dificuldade. Então esse vale estava suave, mas emocionalmente difícil, porque eu ainda não tinha noção da minha identidade, não tinha noção da minha missão. Eu tinha um diploma, mas a gente sabe que é no campo, no mercado de trabalho, que você vai adquirir a experiência necessária para criar uma carreira, para sustentar uma missão, e eu ainda estava muito curta.
E veio essa oportunidade do BBB, um olheiro me encontrou, eu me inscrevi no de 2006 ou 2007, enfim, não passei. Porque o olheiro não garante que você entra no programa, Sim. né? Então, participei de todas as etapas, não fui escolhida. No ano seguinte, me formei em jornalismo, me convidaram de novo para tentar e tal. Falei, não, eu quero ter meu diploma, é meu sonho. Pelo menos é a única coisa que eu sei que eu quero agora, é um objetivo real. Terminei a faculdade, fui super bem. E no ano seguinte estava ali, nesse vai, não vai, vai, não vai. Entrar é maravilhoso, né? É sair de lá, né, gente? Porque você não sabe o que está acontecendo lá fora. Impressão. Eu tenho facilidade de conviver com as pessoas, de lidar com as pessoas. É claro que eu tenho os meus dias também que eu tô atravessada, que eu tô de mau humor, mas em geral, eu sou uma pessoa que eu me adapto aos ambientes, aos assuntos e beleza. Então tá lá dentro foi legal, curti pra caramba, me diverti muito, tive muito acesso à minha intuição. Então, às vezes, eu adivinhava que horas que era, ou em provas de sorte, eu conseguia ter uns sopros assim, e a coisa acontecia. Então, a experiência foi muito legal. Não tem nada combinado, não tinha nada combinado comigo, pelo menos. Se tinha, esqueceram de combinar. Gente, foram 6 anos ouvindo essa pergunta, então eu tenho que honrar essa velhinha lá, com a bengalinha, tudo combinado, é tudo combinado. Atual, 80 anos respondendo. Então eu já tô adiantando aqui, caso você tenha se perguntado. Mas sair, a sensação que eu tive, eu não esperava que eu fosse sair. Quando eu saí, eu tava indo bem, não tinha problema com ninguém lá dentro da casa e parecia que tinham me arrancado a forceps de dentro da barriga, de uma barriga quentinha, sabe? E de repente, caramba, e agora? Trabalhei pra caramba, tive muitas oportunidades, mas exatamente o que eu queria na minha área, porque eu tinha alguns elementos. Eu sou jornalista, eu quero ser apresentadora, eu quero ser repórter, eu sou comunicadora, quero viver disso. E as portas que me abriu eram outras. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está começando a conhecer o seu valor. Às vezes quando você está fazendo uma transição de carreira. E daí parece que o mundo não te enxerga naquele potencial e não te valida naquele potencial. E parece que você é a única que acredita em você e você começa a duvidar. Vocês já passaram por isso? Opa! É muito difícil, porque daí você fala, então vai ver que eu tô errada sobre mim mesma, porque as pessoas não estão enxergando esse meu potencial. Será que eu sou sonhadora? Não, foi um momento muito confuso. Porque trabalhar como modelo e fazer algumas pontas como atriz, isso chovia a oportunidade, mas tá ali contando uma história, fazendo uma reportagem, essas portas não me abriam. Até que eu comecei a ter um mal-estar, uma coisa, e foi muito importante, porque hoje, 16 anos depois, eu entendo o quanto que os nossos incômodos, eles podem ser sinais de que a gente tá precisando rever alguma coisa. Seja um relacionamento, seja uma carreira, seja uma escolha. E ali foi a oportunidade mesmo de falar, beleza, eu sou uma carinha bonita, uma cara que ficou famosa, que daqui a um ano não vão mais saber quem eu sou, provavelmente. O que você vai fazer com o resto da sua vida? O que você vai fazer com os seus sonhos? E foi uma hora que eu falei assim, beleza, então vamos sair do holofote e vamos procurar alguma coisa na sua área que é a vida que você acredita, é a carreira que você acredita. Então, se ninguém tá percebendo isso, cria oportunidade. Eu adoro isso, né? Criar Gente, cria, sabe? A porta não tá se abrindo, vai lá, destranca a janela e sai pela janela. Não é fácil fazer isso, você sabe. Mas eu fiz e voltei para Santos. Falei, vou voltar para minha cidade, eu sou de Santos, nasci no Bialto. Vou para Santos, vou bater na porta do primeiro local. E é isso. Nem que eu recomece do zero, eu vou me dar uma chance. E conseguir aqui, de fato. Trabalhar na TV, trabalhar como repórter, fazer reportagens internacionais, viajar para vários países. Foi muito importante, porque essa inconformidade, que é algo que eu falo para as minhas mentoradas, é algo que eu falo para as minhas alunas, sejam inconformadas, porque é bom, isso é bom, senão você vai ficando cada vez mais presa no status quo e aceitando as coisas, a vida como ela é, e inconformada não é ingrata. É diferente. E é legal Muito a pegada que diferente. você tem do protagonismo, que é inconformada protagonista.
Não inconformada, reclamona. Vitimista. Vitimista, né? Tem dia que a gente tá reclamando também, mas a gente se percebe E diga o que tá faltando. Ó, o que tá faltando? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque Tá faltando inconformada desconto, que causa um movimento, né, Ju? É. Inconformada que causa um movimento, que gera ali uma mudança no tabuleiro, né? E pensa, nós mulheres muitas vezes a gente já é criada ou pela nossa família, ou pelas circunstâncias, ou pela escola, pela cultura, para sermos boazinhas, para servirmos, para sermos boas, bonitas. Eu falo baixo. Exato. Então, e muitas vezes nos tiram uma rebeldia positiva, porque eu acredito no poder da rebeldia quando bem canalizada, inclusive no poder da raiva quando bem canalizada. E tinha dias que eu sentia raiva até de receber propostas de trabalho e falar, meu, mas não é mais isso, onde é que eu tô comunicando a coisa errada? Não é mais esse lugar, então beleza, então se tira de cena e vai pra Santos. Tem um versículo que fala muito sobre isso, que fala assim, não se conformeis com este mundo. Ou seja, com a situação, aquilo que está te acontecendo. Se não está bom, se não está gostoso, se não está confortável, faça alguma coisa. E foi isso que você fez. Ai, obrigada por elucidar com tanta E aí, momento que foi muito confuso. E aí, Romanos 12:2, isso move minha vida. Não se conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa Mente. Olha como Vocês levantaram essa que eu vou pôr lá. No meu bem mural dos sonhos, porque daí quando eu estiver olhando para os sonhos e de novo eu estiver ali, eu e eles, eu falo, mas gente, eu vou lembrar. Quando a gente consegue se apoiar na fé, meu Deus, a vida avança com mais fluidez. Não é que vai ser mais fácil, mas parece que você confia que tem uma razão de ser. E A fé nos move dentro de uma gratidão mensurável. E aí vai abrindo portas. Porque quando a gente tem fé, a gente é saudável. A gente é curado. Ainda que não esteja curado, a cura vem pela fé. Né? E aí os caminhos vão se abrindo, porque o sentimento de gratidão vai brotando dentro da gente. Não é um conformismo, mas uma gratidão que vai nos empurrando para frente. Né? Abrindo portas. Ou se não tem portas, abre-se a janela. é isso. Uma fenda, alguma coisa fica abrindo. Cava um buraco e sai do outro lado. Sai do outro lado. Mas ficar no mesmo lugar não vai mudar os nossos resultados, não vai mudar, e não são as outras pessoas que vão mudar as nossas circunstâncias, ainda que ter uma rede de apoio, ter uma roda tão saudável, tudo é um plano, né? Existe algo que nos move, que está arquitetando. Eu sou muito grata, assim, hoje em dia está mais conectada ainda com a espiritualidade. Naquele momento eu não entendia isso, não tinha esse olhar. Então, ter voltado me deu a oportunidade de trabalhar na minha área, de aprender muita coisa, de saber o que eu não queria mais. E outra, de ter começado na internet. Foi, na época, uma fã querida falou, Ju, você era tão boa ajudando as outras mulheres a se sentir mais bonitas na casa, você fazia maquiagem nelas, você dava dica, você explicava, era tão didática. Por que você não vai ver isso pro YouTube? E eu falei, nossa, é verdade. Isso que eu acho que eu tenho esse fator, que é um fator agregador, da escuta ativa, da escuta sensível. Então, vi a oportunidade ali, não era uma ideia minha, mas eu sou jornalista, eu sei gravar, eu sei editar, eu sei me comunicar, eu sei montar uma iluminação sem nem ter uma iluminação, então eu consigo criar, é natural para mim. Então eu consegui colocar ali a minha vocação, eu consegui colocar as minhas aptidões para um recomeço. Então o que eu quero dizer para você que de repente está recomeçando, num momento em que você não tá enxergando nem a porta nem a janela, nenhuma tá se abrindo. Geralmente as pessoas que vão até você te pedem ajuda com o quê? O que elas enxergam em você que talvez você não esteja enxergando? Quais são os seus pontos fortes que você sempre teve facilidade, naturalidade em executar? Usa eles de alguma forma, coloca eles de novo pro mundo, porque muitas vezes o mundo vai reverberar de volta, te mostrando o caminho que você não tá enxergando. Mas você precisa resgatar de lá de dentro. Isso. Então, naquele momento, eu coloquei minhas aptidões, minha vocação, coloquei a minha voz
E aconteceu, gente, aos pouquinhos, diante de muita risada, porque agora tô trabalhando na internet, vai fazer algo sério, tá gravando falando com quem? Que perda de tempo. Então eu resolvi, escolhi estar do meu próprio lado. Muitas vozes externas. Muitas, sempre vai ter. Sim. E a gente vai ficar bravo nos outros? Até hoje ainda tem, Jô. Pouco, bem pouco. Acho que eu nem abro precedente pra isso. Quando a gente se coloca mais segura, não abre muita margem, não dá muita brecha. E quando eu digo se colocar mais segura, Bruno, não é também uma questão de anular as suas vulnerabilidades, muito pelo contrário, mas é você bancar, ser segura, inclusive, para colocar suas vulnerabilidades para o mundo. Então, quando você for ali autêntica, firme, real, não dá muito motivo, sabe? E também, se vier, a gente sabe que você vai poder dizer melhor quanto mais Pedro ou Paulo fala do outro, eu não sei qual é a gente, porque a gente troca os nomes. Vai estar falando mais sobre a pessoa e também tem críticas que vão ser boas de serem ouvidas, mas entende de onde ela vem, qual é a intenção com que ela chega na sua vida e quem é essa pessoa que está te falando isso. Então, naquele momento, eu precisei estar do meu lado. Comecei um canal sem perspectiva de nada, sem perspectiva de ter um êxito financeiro com isso, material, porque não existia ainda, não se sabia que era possível. Mas aquilo me preenchia tão bem, assim, tão profundamente, quero ser isso. Eu não tinha um serviço. Eu não tinha um serviço, uma utilidade para as pessoas. E o meu servir era fazer com que uma mulher se sentisse melhor com quem ela é. O que eu faço hoje? A mesma. De um jeito totalmente diferente. Amadurecida, mas a mesma coisa. A mesma coisa, em outro nicho, que é da beleza, né? 7 anos depois eu vivi um setênio na internet e me enveredei para comportamento, passei a estudar autoconhecimento. E isso me abriu muitas portas. Então, no fundo, desde criança, eu sempre gostei de ver alguém se sentindo bem. E às vezes poder ajudar alguém me fazia me sentir melhor do que às vezes se eu estivesse ali fechada no meu planetinha, na minha bolha, só fazendo por mim tudo. Então existe o fazer por você que sustenta o fazer bem pelos outros, porque potinho vazio não abastece ninguém. Então começa por você e depois você vai podendo distribuir, transbordando. Então, de lá pra cá, sabe, Daisy, eu passei por muitos momentos, mas o que de fato me ajudou em cada transição foi me ouvir profundamente, ouvir a minha dor ao invés de querer anestesiá-la de alguma forma, ouvir a minha dor, escolher estar do meu próprio lado e me manter inconformada. Então, se eu tô vendo que aquilo é menos do que eu mereço, se aquilo me fere em algum aspecto, se aquilo me vai contra algum valor meu, então vamos rever. E é constantemente ir revisitando esse lugar de conversa interna para você se manter fiel a você mesmo. Isso é maravilhoso. Porque ninguém ensina a gente a fazer isso, né, gente? Mas... Não ensinavam, mas agora temos gente, uma protagonista como você, né? Porque a gente tem que ser fiel à nossa família, ao nosso companheiro, companheira. Mas aí, gente, como é ser fiel aos nossos valores? Ao não que a gente precisa dar, mas a gente tá ali naquele papel de orientar todo mundo. E a gente passa uma vida o quê? Se desagradando para não desagradar. Essa conta não foi. Nós lemos um livro, né, Bruna, que fala exatamente isso. A arte de não agradar. Esse livro é fantástico. Ele nos ensina exatamente isso. Que a vida pode ser boa, que a gente pode ver o lado bom das coisas, que tudo pode ser transformado. Basta você ter essa perspectiva. Né? E é um trabalho, baita trabalho interno, né, gente? E eu vejo muito que o mundo está hoje, né? As pessoas estão hoje muito nessa busca. Existem muitas pessoas perdidas mesmo. Mas muitas pessoas querem se encontrar. Assim como tem muita gente perdida, tem muita gente buscando se encontrar. E acredito que não é só porque a gente trabalha com isso, a gente está aqui nesse propósito de servir, mas eu vejo pessoas sedentas por se encontrarem, por se respeitarem, por aprenderem a se amar. Né? Ainda no programa anterior a gente falou sobre a importância da gente se amar antes, até para poder servir da melhor maneira. Né? O quanto é importante a gente
se cuidar, a gente se amar mesmo para doar da maneira adequada, sem que a gente cobre do outro o amor que a gente não sabe se dar, né? Então eu vejo muito isso na sua maneira leve de falar, em todas as suas interações. E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Você materializou isso num empreendimento, né? Numa empresa. A Ornali é muito isso. E assim, a palavra protagonismo, quando eu escuto protagonismo, eu lembro de você. Que bom. Fato. Eu realmente levantei essa bandeira, já tem acho que mais de um ano, porque eu, depois de anos, olha, isso eu não contei pra vocês, só pra trazer aqui um aspecto interessante. As pessoas me perguntavam, mas qual é seu nicho? Você trabalha com o quê? E quando eu falava autoconhecimento era muito amplo. Agora, quando eu falo protagonismo, é assim, até aqui dentro, porque é o que define. Protagonismo é saúde mental, protagonismo é autoconhecimento, protagonismo é você ser confortável, é você estar do lado. Então é uma série de elementos e de pilares que eu trago e que resumem muito bem. Obrigada, Miriam, que bom. Eu fiquei a bandeirinha ali e acabo sendo relembrada. É isso, de fato é isso. Quando a gente vê esse som, a gente lembra de quem canta a música. E como é que você lida com a sua comunidade? Eu chamo as minhas cheirosas, né? Você, as protagonistas. Como é o seu contato com elas, o seu dia a dia, o seu direct, o Instagram, as palestras? Como é esse convívio com as suas meninas? Olha, é intenso, porque muitas vezes eu me sinto, em algum aspecto, incapaz de retribuir tudo que vem de tão bom, porque são muitos canais, né? Eu tô no YouTube há 15 anos. E no Instagram desde muito tempo, e no LinkedIn, e no TikTok, no Spotify. Então, assim, são múltiplas plataformas. E vocês também vão me entender perfeitamente, enquanto mulheres que têm ali uma família, que ocupam outros papéis, que quando a gente está encarando uma missão, como eu tenho, como vocês têm, e tudo bem se você ainda não entendeu qual é a sua missão, tá tudo certo, não vai isso tempo. Mas a gente quer se doar com amor, com afinco, a gente quer estar ali, e muitas vezes é humanamente impossível eu retornar, responder tudo que eu sei. Sim. Já me ofereceram colocar um bot para responder, um robozinho, e eu falei, gente, talvez seja melhor assumir que é impossível. Porque o que eu causo na vida de uma mulher que me olha só a capa e fala, nossa, mas ela viaja com os filhos, ela vai, ela posta, ela edita, ela tá bonita, ela tá arrumada, ela tá... Não, gente, isso é um recorte. Tem dias que eu não posto nada, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu quero ficar em silêncio, tem dias que eu não quero compartilhar lufas. Então são só recortes. Agora, a partir do momento que eu tô ali o tempo todo, produzindo muito e tudo muito bom, o que eu causo na vida da mulher? Que ainda se compara muito. Isso. Então, lidar com a comunidade é um território sensível para mim, porque ao mesmo tempo em que às vezes eu me cobro de não ser tão presente quanto eu gostaria, eu tenho que me lembrar de outros compromissos assumidos. Eu tenho que me lembrar que eu vou sair daqui hoje e eu vou receber meus filhos em casa depois da escola e eu vou dar solo com eles. E meu marido saiu para palestrar. Então, hoje sou eu com eles. Eu vou querer levar trabalho nesse momento como eu hoje em dia. Mas a mulher que eu fui ali, que engravidou e não parou de trabalhar, que pariu e não parou de trabalhar, ela também estava fazendo o melhor que ela podia. Só que hoje eu já estou ali chegando nos meus 40 e revendo o quê? Os meus valores, revendo as minhas escolhas. Então, é muito importante a gente revisitar os nossos compromissos, porque eles mudam. E absolutamente tudo bem. Os valores não mudam, os compromissos mudam. A maneira quanto de tempo, quanto de energia, quanto de vontade você tem de manejar todos os papéis que você tem assumidos. Então, não é simples lidar, mas a comunidade é muito empática, a comunidade representa o que eu acredito, não tem encheção de saco, não tem cobrança excessiva. Eu sinto que são mulheres assim extremamente maduras e eu uso isso como exemplo quando vem pra mim, porque mulher tá ali para competir, eu falei, eu não acredito nisso, não. Talvez tenha as que estejam ainda nesse lugar, mas eu vejo um mundo de possibilidades de mulheres quando se unem.
Eu acredito nisso, eu sou convicta disso. Tanto é que eu vivo isso na nossa comunidade, eu vivo isso na Ornale. Eu levei o protagonismo também para a Ornale. Então, quando você compra uma peça, você recebe ali, desperte o seu protagonismo. É seu, você já nasceu. Então, é um lembrete desse movimento, é um lembrete de que, de repente, você pode usar, ou você pode estar mais básica, mas enquanto você for você vai estar bem, independentemente daquilo que você vai escolher. E aí você se realça, sabe? E é tão lindo ver vocês. A gente fecha. E tem esse protagonismo transferido pra gente, não só através dessas peças maravilhosas, e que, gente, eu preciso falar de novo, elas são leves. Você vê um brinco desse tamanho, é leve. O meu pesa tá nada. caindo. Mas isso é escuta da Isso comunidade. aqui é maravilhoso. Não te ligasse desde o dia que chegou. Sim, a gente tem que ver a comunidade. Empreendedoras, né? A ali, minha sócia, a gente sabe que a gente vai errar. Vai errar. Então, esse é um ponto que eu trago para vocês que é muito importante. O medo de errar, ele já tá te fazendo errar. Então, vamos respirar fundo e falar, eu posso aprender com os meus erros. Sim. E o erro não te desqualifica. O erro é apenas um resultado. A partir desse resultado, o que eu aprendo, o que eu melhoro, o que eu lapido, o que eu ajusto, para ali na frente eu já senti que evolui. Então isso eu aprendi com os meus sócios do Zen, que também foi uma empreitada de 8 anos atrás, que existe até hoje um aplicativo de meditação para o mundo inteiro, em mais de 150 países, e eu sou muito grata por essa missão de saúde mental mesmo. Foi uma das primeiras missões que eu tive dentro desse nicho. E eles falavam assim, eu acordo todo dia pra errar. Eu falava, como assim, meu irmão? Não é possível. Porque quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente entende os pontos de melhoria, mais rápido a gente ajusta, mais rápido a gente Dá acerta. Mas é muito difícil viver isso na pele, então hoje em dia, claro, não gosto de errar. Mas eu entendo que o erro não é um problema. O problema é cerrar os olhos, é pôr aquela cortina da ilusão. E eu falei sobre isso hoje de meus stories. Eu fiz 2 stories hoje e os 2 estão falando exatamente sobre isso. Sobre o que errar você pode. O que não pode é você desistir do seu projeto, do seu plano, do seu sonho, se acovardar. Como mulher, eu acredito na mulher. E a mulher, para ser quem ela é protagonista, não precisa diminuir homem nenhum. Não, e nem outra mulher. Então, existem muitas distorções, eu acredito, que vêm de muitas dores, que vêm decorrentes de muitos traumas, que vêm, às vezes, da observação, uma visão de mundo que viu isso acontecer e tomou aquilo como verdade. Então, como que a gente faz para olhar para outros ambientes e para olhar com outros olhos e se permitir, de repente, quebrar esse estigma? Porque senão a gente está ali se afastando tanto de possibilidades tão melhores, tão E mais maiores. amorosas e sabe? Sonhos de família, sonhos de construção, sonhos de laços, de amor, de verdade, de princípio. É assim que eu acredito. Quando vem esse tipo de pensamento que me bloqueia, exaltar uma mulher, dizer o quanto que ela é linda, quanto que ela é preciosa, quanto que ela é capaz de olhar nos olhos dela e dizer, bora comigo, eu estou com você. E olhar para ela e dizer, nossa, eu quero que você olhe para mim, eu preciso dele do meu lado, porque eu acho que nós dois juntos vamos somar muito mais, vamos trazer multiplicação, vamos derramar a glória sobre a nossa vida juntos. Eu acho que é posicionamento e não empoderamento. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas acho que essa história de empoderamento está sendo muito mal colocada para quem não conhece o que de fato é. Sim, são também, eu concordo que são distorções que acabam vindo, porque é muito fácil você pegar e envelopar ali um termo a partir da sua perspectiva. E a gente sabe que a nossa perspectiva é um potinho que contém ali luz e sombra. E às vezes a sombra está um pouquinho mais acentuada. Então a gente leva um lugar que talvez soe diferente da essência. Então eu entendo, eu acredito que o empoderamento ele é muito bom, mas ele não precisa de raiva, não precisa de rigidez. Não. É claro que tem algumas lutas, especialmente das mulheres, que eu super respeito. Eu não sou uma pessoa que... Eu não me vejo no lugar da militância. Não. Mas outro dia eu estava ouvindo, eu me permito ouvir. Sim. Eu estava ouvindo uma discussão que dizia, mas alguém precisa brigar.
Alguém precisa gritar, alguém precisa lutar. Não são todas as pessoas. Alguns vão vir com essa missão mesmo. Porque eu sou super pacífica e às vezes eu não consegui entender. Não é preciso disso tudo, daquilo. Mas, gente, eu não sei o tamanho da dor do outro. Eu não sei a origem do trauma do outro. Eu não sei o quanto que ele tá ali precisando fazer isso. Então é um ser humano. E daí era difícil pra mim. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, alguém vai ter que lutar. Alguém veio pra isso. Tem uma frase, Ju, que fala assim: todo mundo está fazendo o seu melhor de acordo com o nível de consciência. Sim, é isso. E Deus é tão perfeito que ele faz cada um com a sua personalidade, com o seu perfil. E até os perfis comportamentais, eles nos ajudam a entender mais sobre isso. Porque tem pessoas, os dominantes, por exemplo, são as pessoas que vão lá, que lutam, que fazem acontecer. Você tira isso deles, eles perdem a identidade, eles não sabem mais quem eles são. E tem os estáveis, que já são mais da turma da Ju, assim, gente, não precisa brigar, pra quê? Mas é importante, se não tivéssemos dominantes, gente, talvez a mulher não voltasse até hoje, não é mesmo? Talvez a gente não teria muitas das... Talvez não, com certeza a gente não teria muitas das coisas que a gente tem. Não só mulheres, os homens também. O mundo não seria como é se não tivéssemos dominantes, os influentes, estáveis e os conformes. Todas as pessoas têm o seu papel de importância nesse mundo. E é lógico que a gente sempre vai ser defensora do equilíbrio. Porque até para os estáveis é necessário que eles falem um pouco mais, assim como para os dominantes é importante que eles respeitem também a opinião dos outros, né? E eu acho que tudo casa muito bem. E é importante um trabalho como esse de trazer mais gestão emocional, mais autodesenvolvimento, para a gente falar, ei, vem cá, vamos extrair o seu melhor de você. Existem possibilidades, né? Seja aberta a possibilidades. Ju, entre tantas coisas que elas querem saber, e eu também, eu preciso te perguntar algo voltado para a nutrição. Claro. Sim, a nossa famosa na nutrição. Nós já conversamos algumas coisas antes de começar, mas assim, você é vegana, eu sou vegetariana, e sem levantar nenhuma bandeira, muito pelo contrário, porque nós trabalhamos a liberdade de escolhas de todas as mulheres e pessoas que passam por nós, mas eu queria que você passasse para elas como que é essa sua vida de vegana, de empresária, de tantas coisas que você é, escritora, mentora, palestrante internacional, como que entra o veganismo no seu dia a dia, principalmente dentro da sua família, porque você tem 2 crianças, demonstrando antes da importância de modular uma microbiota infantil por conta dessa vida adulta dessa criança, né, na frente. Então, como que você lida com tudo isso, com a escola, com os seus relacionamentos, você falou algumas coisas, eu acho muito importante compartilhar. Obrigada pela pergunta, obrigada por abrir esse espaço para a gente ter essa conversa aqui, porque é uma conversa que tem vindo cada vez mais para mim. E muitas vezes eu até confesso que como eu sou uma profissional da saúde, apesar de gostar e de estudar, e a gente fez essa transição, respondendo já a primeira parte da pergunta, meu marido há 8 anos e eu há 7 anos. E ele foi totalmente pautado na saúde, sabe? E muitas vezes você fala, mas eu não sou uma profissional da saúde, como que eu vou falar mais sobre isso? Mas muitas vezes é falar do ponto de vista de mãe, que está ali criando 2 filhos dentro de uma alimentação à base de plantas, que é o plant-based, ou alimentação vegana. Desculpa. Então eu sinto que isso faz parte da nossa vida. Desde que a minha filha estava na barriga, eu já tinha sido vegetariana. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu, quando engravidei da minha primeira filha, eu senti uma vontade louca de comer carne vermelha. E eu comi na gravidez. Então eu saí da vegetariana pra carnívora. E assim que ela nasceu, passou. Se a gente fosse discutir hormônios e de repente ia dar 3, 4 programas, né? Mas eu fui uma gestante carnívora e uma gestante vegana. Eu tive 2 gestações, cada uma bem diferente da outra. Eu tive uma cesárea de emergência, não tô atribuindo nada a nada, tá, gente? Mas eu vivi os 2 mundos, uma cesárea de emergência e um parto normal natural. Mas eu tive uma segunda gravidez bem mais saudável. Porque eu acabei ganhando muito peso na primeira, tendo pré-eclâmpsia. Então acho que eu dei uma desequilibrada drástica na minha alimentação, porque eu tava vindo de um lugar e de repente eu migrou muito rápido. Eu dei um cavalo de pau ali, né? Não foi uma estacionada, uma viradinha. Então acho que isso talvez tenha sido agressivo pro meu sistema, pro meu corpo. Mas eu senti, depois que ela nasceu, de seguir os passos do meu marido pensando em saúde. Porque tem pessoas que
que seguem uma linha alimentar por N motivos, por ética, por saúde, por intolerâncias. E, então tem ali diversos motivos. Pra gente, no primeiro momento, foi por saúde. Hoje em dia já é uma questão de sustentabilidade. Mas aí é bastante pano pra manga. E o que eu sinto que a gente não quer brigar com ninguém. E não tem certo e errado. E o que eu mais procuro passar para os meus filhos é o seguinte: crianças, aqui em casa a gente tem essas escolhas porque a gente acredita que a gente vai ser saudável assim, que assim é melhor para o planeta. É o que a gente acredita, é a nossa escolha. A partir do momento que os meus filhos vão sentar na mesa com pessoas que vão comer o que elas forem comer, eu não vou tolerar que eles apontem o dedo para alguém. Se essa outra pessoa que come outra coisa estivesse errada, da mesma forma como eu não quero que façam isso com a gente. A gente tem todos os argumentos, se quiserem debater, conversar, a gente tem todos os argumentos do porquê. Nossos filhos são extremamente saudáveis, eu sou saudável, meu marido é maratonista, eu treino, ganho um monte de massa magra, tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas a gente é consciente, a gente vai na nutricionista. A gente não criou a alimentação deles da nossa cabeça. Não é aleatória, né? Não, eu vou no nutrólogo bonitinho, faço todos os meus exames, os filhos fazem todos os exames, repomos vitamina B12, extremamente importante. Não dá para fazer uma escolha e ser inconsequente. Então, nesse aspecto, a gente foi bem cuidadoso. E hoje eu sinto que as famílias à nossa volta, tanto a nossa, não tem nenhum vegano na família, só a gente. Mas à nossa volta as pessoas respeitam, elas se esforçam. Às vezes para fazer um prato, um preparo. Até na Dinamarca, a gente tem família lá. E aqui, quando tem festinha, que é a dúvida que eu mais recebo, e festinha? Eu não vou ficar com vontade, não sei o quê. Gente, eu mando tudo igual. Manda a bolinha de queijo, sabe, eu ponho no air fryer, no frito. Manda a coxinha com frango vegano, que eu sei que é contraditório dizer isso, mas é isso, tá escrito no rótulo do negócio. E a gente inventa, então faço tofu mexido, ponho sal negro e dá aquele cheirinho que faz lembrar do ovo. Perfeitamente. Porque eu sentia falta mesmo de ovo, eu sentia falta de peixe. Nos primeiros anos eu comia de vez em quando. E talvez se daqui a uns anos eu sentir vontade novamente, a necessidade, beleza. Porque eu vou, a partir dos meus compromissos, dos meus valores, entender como tá do meu lado. Não vou à rinça, né? Eu sou muito do yoga, estudo Bhakti Yoga. E a rinça é a não violência. Então, assim, de repente, não querendo a violência de um animal, eu vou me violentar. Então, acho que tem que ter ali um equilíbrio. É um assunto super importante, é um assunto muito profundo. Mas eu sinto que a gente vive bem. As crianças não ficam naquela coisa de querer provar. E o Liam, ele veste a camisa assim: mamãe, esse eu posso? Esse eu não posso? Esse é vegano? Tio, quando vai em festinha, oferece alguma coisa: tio, eu sou vegano, tá? Então eles estão bem. Agora um dia eles vão crescer. E um dia eles vão experimentar alguma coisa. E quando eles souberem o que eles estão escolhendo, se eles quiserem, a gente tem isso conversado em casa de que, enfim, enquanto pais a gente vai apoiá-los, claro que talvez a gente não fique feliz. Mas é isso, né? Às vezes você não vai concordar, mas você precisa respeitar. Mas eu acredito no poder da criação, sabe, Lu? Eu acho que você já deve ter visto muitos casos de poder do exemplo, poder da cultura dentro de casa e daquilo que foi ensinado ou inspirado, né? Eu prefiro dizer que foi inspirado desde cedo, que plantou uma semente e germinou em algum dia. Então, vamos ver como que vai ser no futuro. As próprias percepções deles, né? De comer algo diferente, o corpo vai responder, eles vão entender, e por eles mesmos eles vão chegar às conclusões daquilo que eles devem, dentro daquilo que tem como resposta metabólica e que eles não devem. Então é algo que já está ali no microbiota deles, já está formado. Então, ali é só uma questão de escolha e ajuste. E assim, eles já comeram um bolo que tinha ovo, já às vezes comem um brigadeiro da festinha, não vou ser radical, eu não sou. Eles não ficam mal, porque uma questão minha se de repente desenvolver uma intolerância, não tem. Não passam mal. É questão de frequência, frequência, porque assim, Ju, o que nós fazemos com maior frequência, maior constância, é aquilo que vai predominar no resultado. Então, quanto mais eu como alimentos saudáveis, plant-based, veganos ou vegetarianos, que seja a sua escolha, é isso que vai predominar no programa saudável. E quando você come algo que não é tão saudável, de repente tem alguma sensação, mas depois você volta para o trilho.
E ok. Agora, se você se mantém naquilo que vai te causar alguma questão profissional, metabólica, aí claro que então aí já tem também os sintomas, outras reações. Mas enquanto seguindo aquela alimentação, sai uma vez, volta para 30%. É o que a gente percebe em casa, sabe? E tá fluindo pra gente. A gente dessa forma é leve. Enquanto for leve, pra mim, maravilhoso. Vamos fazer um bate-bola agora? Não vou falar o nome para não confundir com outro programa. Mas eu quero saber, vou falar algumas palavras que você traz para mim o seu pensamento do momento, tá bom? Espiritualidade. A base, a parede, o teto, Autoconhecimento. Autoconhecimento é um caminho eterno. Uau! Envelhecer. Acontece, né, gente? Acontece, que seja com sabedoria, pelo menos. Maturidade. E agora a palavra que é a música que você canta. Protagonismo. Protagonismo. Sei que você veio para ser isso. Que a gente se lembre de que a gente veio para ser. Eu sempre não tenho certeza ainda, vamos lá. E com autoconhecimento, com espiritualidade, dá pra gente descobrir. Tudo isso. Meninas, eu estou tão feliz com o bate-papo de hoje. Hoje o programa foi um pouquinho mais extenso, porque tinha tanta coisa para falar. Eu tô inconformada. E não falamos quase nada. Tínhamos muito mais. Mas o mais importante de tudo isso é que você entenda qual é o seu protagonismo, qual é a sua identidade. E que você queira sempre voltar ao seu gênese, para ser quem você foi criado, gerado de Deus para ser um sucesso. Beijo. Beijos.